eu sou a Yara Ferreira Roca e este é o canal Inteligência do Amar 60+. Um lugar onde eu compartilho com você tudo que eu tenho aprendido sobre os mandamentos divinos com o olhar da ciência também, não é? Sem vínculo religioso. E os mandamentos, você já sabe, né? Quais são? Amar a Deus e o próximo como a si mesmo, na prática. E hoje eu vim aqui falar sobre como amar o próximo. Porque hoje em dia, assim como eu, você também deve ter notado que a maioria das pessoas não está nem um pouco afim de amar o próximo, não é verdade? A maioria das pessoas não quer saber mais de se relacionar umas com as outras. E isso é muito grave. Porque que futuro que nós estamos construindo sem haver interação, conexão um com o outro, não é? Sem haver bondade, prática da bondade, compaixão, empatia, enfim. E aí, pesquisando na ciência da psicologia positiva, ela me deu, 8 forças de caráter que nos levam a amar o próximo. E eu li na Bíblia também, encontrei essas 8 forças de caráter na Bíblia, né? Então essas forças são bondade, fraternidade, lealdade, perdão, humor, liderança, justiça e inteligência social. Então, se a gente usar qualquer uma dessas 8 forças de caráter com relação ao outro, a gente vai estar, na realidade, amando o próximo. Porque essas forças de caráter, elas atuam como caminhos que nos levam a amar o próximo, né? Aqui no canal, eu já postei 2 vídeos, um falando como amar a Deus e o outro como amar a si mesmo, após os 60 anos, porque essa situação muda com o tempo, né? Claro que o uso das forças de caráter é o mesmo, mas a forma como a gente vai expressar essas forças de caráter é que mudam com o tempo. Porque a gente adquire mais experiência, a gente já conheceu mais pessoas na vida, a gente já passou por muitas roubadas, muitas situações que realmente não vale a pena nem lembrar, não é verdade? Mas a gente está agora com muito mais sabedoria para discernir o que é certo, o que é errado a fazer na hora de se relacionar com o outro, não é? Mas isso não nos impede de nos relacionarmos com as pessoas, porque o ser humano é um ser social, não é? Nós nascemos para nos conectarmos e nos relacionarmos com as pessoas. E por que não nos relacionarmos bem com todo mundo? Porque foi para isso que nós fomos criados por Deus. Então, o meu vídeo hoje ele é bem curtinho, porque eu quis só compartilhar com vocês essas 8 forças de caráter que nos levam a amar o próximo, né? Então, por exemplo, lealdade. Precisa ter lealdade para trabalhar em equipe, para você ter uma família. A família é a primeira equipe que a gente tem, o primeiro time que todo mundo tem que jogar a favor uns dos outros e não uns contra os outros. Não pode ter uma família cheia de discórdia, brigas, divisões, competição. Não, tem que ter lealdade. Onde tem lealdade não tem nada disso. Numa família, num time, né? Numa equipe de uma empresa, de uma escola, uma faculdade, né? Então, realmente, a lealdade, ela vem para isso, né? Para todo mundo poder trabalhar em equipe, sem trair um ao outro. A bondade, por exemplo, né? Debaixo do guarda-chuvão da bondade, existe a compaixão, existe a empatia, né? Existe a gentileza. A gente não tem visto mais atos de gentileza que as pessoas poderiam estar expressando uns com os outros.
né? E isso faz parte da bondade. A gente está vendo muita maldade crescendo, né, nos dias de hoje, e pouca bondade sendo expressada. Então a gente tem que virar esse jogo, não é verdade? A fraternidade nada mais é do que o amor fraterno, o amor fraternal, que é o responsável pela criação de vínculos de afeto, vínculos de amor, que são vínculos inquebrantáveis. São uniões que acontecem entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, não é? Entre professor e aluno, entre líder e subordinado, entre outras formas, né, de fraternidade. A fraternidade, ela aparece nos relacionamentos que necessitam de vínculo afetivo, né? Que um não vai trair o outro, um vai se sacrificar pelo outro, um vai abrir mão de muita coisa pelo outro, não é? Então, quando felizmente, eu nasci, fui criada numa família que o amor fraternal era o mote da nossa relação com os nossos pais, entre eu e minha irmã. Então, a gente nunca se separou. Sempre fomos uma família muito unida e somos até hoje. Todo mundo já morreu, mas eu permaneço ao lado da minha irmã. A minha irmã, ela é deficiente intelectual e auditiva. Eu moro e cuido dela e sacrifiquei minha vida sentimental, abri mão de um casamento para poder cuidar dela, entendeu? Então, isso só quem está amando fraternalmente é capaz de fazer, senão não é capaz de fazer isso. Outra força de caráter importante é o humor. Já viu uma pessoa mal-humorada, como ela estraga o dia de alguém? Pois é, o humor é uma das forças de caráter de fundamental importância, na minha opinião, porque é bem legal dar umas gargalhadas, não é? Tá do lado de gente bem-humorado, que enxerga a vida com leveza, não é? Que não é uma pessoa pesada, carregada, que ninguém aguenta ficar perto. Então, o humor, ela realmente é uma força de caráter que todo mundo devia expressar uns com os outros, para tornar o dia e a vida do outro melhor. Outra força de caráter bacana é o perdão. Sim, porque não é pra gente ser vingativo, devolver o troco na mesma moeda, não é fazer a maldade que o outro nos fez, devolver a maldade para o outro. Isso realmente não é amar o próximo. Amar o próximo é perdoar, esquecer, tocar sua vida para frente, libertar o outro também da tua mágoa, do teu rancor, da tua raiva, e bola para frente que atrás vem gente, já dizia o ditado, né? Outra força de caráter é a inteligência social. É a capacidade de se socializar, de ler as pessoas nos mais diversos ambientes sociais. Quem sabe fazer isso consegue transitar muito bem em todos os grupos, ambientes e com todo tipo de pessoa. Aí tem a justiça também. A justiça, ela é uma força de caráter de fundamental importância, porque todo mundo vai atrás dos seus direitos, mas quase ninguém vai atrás dos seus deveres, não é verdade? Então, tem dever sim na família, tem dever sim entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, de faculdade, na escola, em todos os lugares a justiça, ela é necessária, não é? Para ninguém sair lesado, para ninguém sair reclamando, para ninguém sair ferido de alguma negociação, algum contrato que o outro não quis cumprir até o fim. Enfim, a justiça, ela nos ajuda nesse sentido. Vou falar também da liderança. Sim, a liderança é uma força de caráter que todo mundo precisa expressar. Mesmo se você tem uma pouca medida de liderança, em algum momento você terá que liderar alguém, né? Pode ser a mãe liderando os filhos, o pai liderando os filhos,
Nas empresas a gente vê muito isso, né? Tem o chefe liderando os subordinados, mas na escola tem o professor liderando os alunos. Então é uma força de caráter importantíssima, porque os líderes, eles têm uma visão que eles recebem de Deus e eles têm os liderados para ajudá-lo a cumprir essa missão, né? Então, se ele não tiver pulso firme para liderar os seus liderados, a missão não será concluída com êxito. E aí vai todo mundo afundar nesse barco, não é? Então, liderança também é muito importante. E com isso, eu finalizo aqui todas as forças de caráter que dá para a gente amar o próximo, para você ver como está na Bíblia, mas sem vínculo religioso e com a visão da ciência. Tá na Bíblia e tá na ciência. É isso que eu trago aqui para você toda semana neste canal, para mostrar o quanto a ciência tem comprovado que o que está na Bíblia é o correto. Então, bora lá ler a Bíblia? Bora lá amar o próximo? Então fica aqui a dica. E até o próximo vídeo. Tchau!